esse ali é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. Não, e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Os webcomunistas são a pior e mais tosca comunidade que eu tive o desprazer de conhecer. E olha que nesse canal eu já comentei sobre militantes, adultos infantilizados e adolescentes que se identificam como animal. Eu só não imaginava que um dia iriam juntar os três em apenas um movimento. Os moleques capam as motos sem placa, para na frente da viatura e fica vamos. Os caras da viatura olhando, vamos, chamando os caras pra vir atrás deles, mano. Porque eles querem ser notados na quebrada pra depois eles chegar no bar e vocês viram a fuga que eu dei. Imagina que você pega um jovem com peso na consciência por nascer em família rica e joga nele os piores traços de personalidade que eu já comentei aqui, como inveja, veganismo, cinéfilo, militância, negacionismo, um pouco de utopia, abandono parental e voilá. Surge o famigerado comunista de iPhone. Pensando bem, nesses casos o aborto nem é uma opção tão ruim assim. Ah, mas você tá batendo em um espantalho. Olha essa foto. Espantalho porra nenhuma, eu tô batendo no milharal todo. Esse é um dos vídeos mais aguardados do meu canal. Você verá o melhor entretenimento baseado na maior concentração de malucos que você já viu na sua vida. Então assista até o final. Pra você que não sabe, comunismo de forma extremamente resumida, pra você que tem o cérebro todo frito pelo TikTok, é um sistema político e econômico onde os meios de produção são de propriedade coletiva e a distribuição dos bens são feitas segundo a necessidade de cada um. Então você trabalha em uma fábrica que teoricamente é de todo mundo. Sim, eles acham que estamos em 1800 e sua mãe pelada. Recebe 100% do que você trabalhou? Tá, mas recebe de quem, sendo que ninguém vai vender pra você? Depois vai pra sua única casa, já que você não pode ter mais de uma. E no final de semana usufrui de tudo que é público. Afinal, você sabe, tudo que é de todo mundo é sempre bem cuidado. Já comenta calabresinha frita, senão eles vão invadir a sua casa pra fazer uma reunião das mulheres empoderadas. Sendo que eles nem sabem definir o que é uma mulher. Aí fica as perguntas. Se no comunismo não tem Estado nem empresas privadas para gerir nada, como cacetes voadores o mundo funcionaria? Você vai receber de quem? Quem mantém a fábrica? Quem investe em obra-prima? Como seria a segurança pública? Como funcionaria o dinheiro? E existem 1 milhão de problemas derivados de uma falta de um responsável e de incentivo. Afinal, nessa teoria, o neurocirurgião que estudou até ficar calvo ganharia o mesmo que um gari. E nada contra os garis, mas... Caralho. E os pais do comunismo, chamados Karl Marx e Friedrich Engels, em suas obras, mais criticavam o capitalismo do que propunham como instituir o comunismo. Ou seja, eles não fazem a menor ideia de como implantar essa bomba. Quando vocês acham que pode acontecer uma revolução? Não tenho a menor ideia. Aí, cartomante, tarô... O que a gente sabe é o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito eu tô fazendo, inclusive, né? Organização da classe trabalhadora. Primeiro, como vocês sabem o que precisa ser feito, sendo que essa organização da classe trabalhadora já foi aplicada e falhou miseravelmente diversas vezes? Não, mas dessa vez vai dar certo, confia. Robson, eu vou me casar e dessa vez vai dar certo. Mas você já não se casou e divorciou umas 10 vezes? Não tem problema, dessa vez vai dar certo. Tá, mas aonde você conheceu a sortuda? No puteiro. Tá vendo esse canal? Presta bem atenção nesse meliante. O cara tem 27 mil inscritos com apenas 23 vídeos curtos. Ou esse cara é um gênio do YouTube, ou tá aprontando alguma coisa. E esse outro que mal começou e já teve seus vídeos reagidos pelo Cross e pelo Renato Sperma. Agora me responde, como podem ter tanto resultado logo assim de início? Seriam eles alienígenas? Ou será que eles aprenderam com a minha mentoria de criação de conteúdo mega foda? É óbvio que eu vou vender em um vídeo que fala sobre comunismo, mas relaxa que vai ser rapidinho. Fica aí, meu chapa. Aprenda a criar um conteúdo viralizável usando apenas o seu celular. Você aprenderá do básico ao avançado sobre tudo o que você precisa fazer para que seus vídeos engajem. Tipo esse daqui que você tá assistindo. E não importa sobre o que você vai fazer vídeos. Usando a estratégia certa, até vídeos sobre copos perigosamente na borda podem viralizar. O conteúdo, onde eu mesmo que ensino, é bom e todo mundo que aplicou com consistência teve resultado. Além de que eu mesmo te dou o suporte que você precisa na hora de você tirar dúvidas e revisar a sua criação. Então, perdido você não vai ficar. Então clica no primeiro link da descrição e acessa o Instagram em Geek Mentoria. Veja os destaques dos alunos e também o post fixado que eu garanto que, se o seu objetivo é crescer nas redes sociais, você não vai se arrepender. Sabe quem também vende? Os comunistas, ora bolas. Em uma de suas lojas, que eu não vou falar o nome, você pode conseguir os pôsteres dos seus genocidas favoritos por apenas R$20. Agora, o melhor produto, na minha opinião, são os chaveiros de tricô que custam apenas R$20, R$40, R$60. Não.
R$75. Olá, eu gosto de dinheiro. Pra você ter essa Angela Davis cheia de buraco que parece até uma certa ex-vereadora. Quais são os vingadores do webcomunismo? Primeiro, Ian Neves, uma das figuras mais importantes da comunidade brasileira que faz o incrível trabalho revolucionário de fazer lives na Twitch. Aquele trecho do início do vídeo onde eles falam sobre tomada armada do Estado foi excluído do podcast. Você mesmo pode conferir o corte no minuto 24 e 56. Agora, por que eles retiraram esse trecho? Eu tenho algumas suposições. Primeiro, que eles são contra o armamento civil, ao mesmo tempo que sabem que parte da revolução precisa de um levante de uma porrada de revolucionário armado. Como se espera uma revolução socialista armada se a população não tem acesso a armas? Não é hoje é dia de arrecadação. Hoje é dia de arrecadação. Não vou falar de luta armada em público. Isso aí é eu pintar um alvo gigantesco nas minhas costas. É ingenuidade da minha parte. Ou seja, pelo que eu entendi, fica subentendido que hoje é o dia de arrecadar pra amanhã, de acordo com o pensamento comunista, comprar armas ilegais e fazer uma revolução pra matar muitos seguidores do Engeek pelo Brasil. Além de ser uma baita hipocrisia, porque eles chamam aqueles velhos brochas do 8 de janeiro de terroristas. Então, seguindo a mesma lógica, eles que querem fazer uma revolução armada são o quê? Cariocas? Então, além de ter o culhão de pegarem armas, eles precisam instrumentalizar o ódio. Amor é o caralho. É o caralho. A gente não precisa de amor. Mais amor, por favor. Ah, vamos combater com amor. Não, é ódio, tá? É ódio. É ódio, é raiva que força a gente a tomar uma medida. Mas será que é apenas os jovens dinâmicos que pensam assim? Porque não é possível que algum professor fale algo nessa linha. Nós sabemos que você é nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa pá. Vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Então o cara que levar isso pra frente tem que ser muito maluco. Tipo o Che Guevara, que saiu da Argentina, fez uma revolução em outro país que não era o seu e ainda matou muitas minorias, como por exemplo a turminha do arco-íris. E você acha que nosso amigo revolucionário Ian Neves faria o mesmo? Mas nem a pau. Teve uma vez que ele disse que iria tirar um tempo sabático porque estava com burnout. E não é aquele jogo foda de corrida, mas sim um profundo esgotamento mental por acordar às 5 horas da manhã e pegar busão lotado, por ter meia hora de almoço e comer comida fria, por aguentar cobrança de chefe na orelha? Não, por fazer lives na Twitch. Ah, mas você vai zoar quem tá com a saúde mental debilitada? Não me vem com esse papinho mole não. Não é um trabalhador de chão de fábrica com problemas de saúde. É um cara que prega uma ideologia que me fuzilaria na primeira oportunidade que tivesse. E o que derruba esse grande guerreiro é um burnout? Você tá tirando comigo, né? Se dependesse deles, eu ficaria todo furado igualzinho o Bob Esponja ou uma certa ex-vereadora. O que seria de um comunista se não passasse pano pra uma ditadura como a Coreia do Norte? Se a gente, no lugar de falar que na Coreia não pode cortar o cabelo de certo jeito, não pode sorrir, não pode dobrar o jornal onde tem o Kim, né? Senão você leva, tira, a família paga bala. É uma... Só que aí tem que falar isso pra não falar que na Coreia não tem desemprego. Não tem déficit habitacional. Na Coreia não tem impostos. A Coreia é um dos únicos países do mundo que não cobra impostos. Na Coreia todo mundo tem acesso à educação e saúde gratuita. Então, se não tem como confiar nesse governo mentiroso, como podemos averiguar se o que eles dizem é verdade? Com o bendito satélite. Obrigado, mãe natureza, por parir essas naves no espaço. Porque se um país está iluminado, é sinal que o mínimo de estrutura básica e desenvolvimento deve existir ali. Enquanto o mundo todo está iluminado, vemos um apagão. E não se confunda, ali não é o mar, é a terra do nosso amigo Kim Jong-un. Agora, olha a diferença entre ela e a Coreia do Sul. Há mais de 70 anos atrás, uma guerra dividiu esse território em dois países. De um lado prevaleceu o socialismo e do outro o capitalismo. Claramente podemos perceber que, apesar dos seus defeitos, o capitalismo deu uma surra em relação ao desenvolvimento de uma sociedade, mesmo que o efeito colateral seja o surgimento do K-pop. Assim como quando dividiram a Alemanha em duas. Do lado ocidental prevaleceu o capitalismo e do lado oriental, socialismo. E o que foi que aconteceu nessa bodega, hein, Geek? Do lado socialista começou a faltar comida, produtos básicos, as do job, emprego, falta de liberdade econômica e de expressão. Com isso, as pessoas começaram a ir para o lado capitalista aos montes, fazendo com que os soviéticos construíssem um muro e proibissem os seus cidadãos de atravessarem. Só um parênteses aqui. O quão bom tem que ser um país para que ele proíba sua
própria população de sair de lá, como é no caso da Coreia do Norte ou Cuba, onde milhares de pessoas se arriscam no mar buscando uma vida melhor em Miami. Fecha parênteses. Então, de forma resumida, em 1989, com a situação ficando insustentável, a população protestou e, ficando de saco cheio, quebraram o maldito Muro de Berlim por estarem insatisfeitos com a separação desta bosta, dando fim ao lado socialista, provando assim com dois grandes experimentos que o capitalismo não é perfeito, mas é infinitamente melhor do que uma das várias experiências mal sucedidas de implementação do comunismo. E isso é consenso no mundo todo. Mas os webcomunistas são negacionistas iguaizinhos aos terraplanistas quando se trata de fonte historiográfica. Eles acreditam somente no que favorece a visão de mundo deles. Quer um exemplo disso? Castanhari, que fez um documentário sobre a Guerra das Coreias, usando somente fontes ligadas ao próprio governo da Coreia do Norte. É tipo eu fazer um documentário sobre a Bíblia usando apenas a visão de Satanás. Falando em passar pano pra ditadura, vamos falar sobre Laura Sabino. O auge da carreira da nossa amiga foi um vídeo que ela fez em Cuba, com 222 mil visualizações, 19 mil likes e 13 mil dislikes. Mas por que 40% das avaliações do vídeo dela são dislikes? Se prepara porque esse vídeo dela é a maior chapação de linguiça que eu já vi. Assim que ela chegou em Cuba, a primeira coisa que ela fez foi buscar um plano de internet. Afinal, como ela vai provar que tudo que dizem sobre Cuba é mentira se ela não tem o chip da Fudel Cadastro? Ela teve a coragem de colocar os valores na tela. Para somente fazer a linha do chip, ela gastou 1.000 pesos cubanos. E sabe quanto que era o salário mínimo cubano nessa época? 2.100 pesos. Isso que ela colocou mais 950 pesos em créditos para ter acesso à internet. Ou seja, ela gastou quase um salário inteiro só para ficar online durante uns 15 dias. Mas, obviamente, isso é super necessário. Ela precisa falar pelos cubanos que eles têm uma qualidade de vida maravilhosa, já que eles não conseguem. A gente escolheu não ficar em bairro de turista. Sim. Eles ficaram em bairro de turista. Existem pontos turísticos mais bonitos, porém esse lugar é mais cheio de comércio e mais bem preservado que o padrão, que são essas imagens que vocês estão vendo agora na tela. Aliás, a própria casa que ela fica parece uma prisão de tanta barra de ferro que tem na frente. Mas se Cuba é um país tão seguro do jeito que vocês falam, por que essa segurança toda? É igual com a Coreia do Norte, onde eles só acreditam em informações que o governo disponibiliza. Claro, sem nenhuma verificação internacional. É igual o meu canal. Eu não tenho 300 mil inscritos. Não acredite nos seus olhos. Eu tenho uns 3 milhões. É só você se inscrever pra você ver isso se confirmando. A casa é uma casa simples. A cara nem treme, né? Isso daí é uma boa classe média aqui no Brasil. Imagina em Cuba. Essa porra aí deve ser o Caesar Palace deles. Ontem a gente comeu pizza à noite, então... Guarda essa informação sobre a pizza. Só digo isso. Ela mostra um pouco da casa e depois fala sobre a água, que de acordo com ela... parece um pouco a água do Rio de Janeiro. Ou pega a água, ferve e coloca pra beber. Uma dica que tem também é aquelas pastilhas que a gente compra, coloca na água e faz cada uma 1 litro. Ou água mineral. Meu Deus, nem água bebível os caras têm. Mas olhemos pelo lado positivo. Pelo menos a água é molhada. Ah, uma coisa também que eu achei interessante é que tudo aqui é muito baseada na estética dos anos 50, dos anos 30. Por que será? Ela fala como se fosse algo preservado e parte da cultura, sendo que não. Eles só manteram o máximo de coisas que puderam desde a Revolução dos anos 50. É por isso que todos os veículos e prédios pararam no tempo. É bizarro porque dá pra confirmar isso durante o próprio vídeo dela. Ah, mas eles falam que é culpa do embargo imposto pelos Estados Unidos. Primeiro que o embargo não impediria Cuba de negociar com outros países, tanto que Cuba sugou as tetolas da extinta União Soviética até a terceira idade. Segundo que o Fidel Castro assumiu que o fracasso de Cuba é graças ao próprio regime. Porque apesar de que nossa revolução foi muito criadora e muito autóctona e cometeu errores por sua conta, los cometió en los primeros años de la revolución y cometió errores por su cuenta. Vocês simplesmente perderam o argumento. Não pra mim, mas para os fatos. Então chega a hora de almoçar. Só que eu nunca vi tanta maldade nem nas vilãs das novelas da Globo. Eles vão em um restaurante por recomendação de uma amiga cubana. Mas vocês não perceberam nada de
Estranho, não? Eles não colocaram um prato pra ela. Eles não colocaram um prato pra ela. Inclusive ficou tão feio e perceptível que eles colocaram uma legenda dizendo que ela já tinha almoçado. Mas você vê claramente o olhar de quem tá com vontade, e se você já passou por essa situação, sabe que é exatamente isso. Mas é óbvio, ela deve estar vendo o prato mais lindo que ela já viu na vida dela e não fala nada por questão de vergonha ou educação. E a Patricinha nem percebeu. E os preços são aquela maravilha. Filé de pescado, 700 pesos. Somente 33% de um salário mínimo. Então ela, que foi lá com algumas pessoas, gastou o equivalente ao salário de vários cubanos. Como aqui em Cuba se come muita pizza, porque é rápido, é barato, as pessoas geralmente compram, vem nesse papelzinho, e aí elas já dobram e comem pela cidade, sentam numa praça. Então, quanto que custou a pizza? Ela é muito barata também. O Gui vai colocar na tela direitinho pra vocês o valor certinho. Ela é muito barata também. Você acha mesmo que um cubano faz isso? E o que mais me surpreende é que, se ela consegue se iludir desse jeito, quem dirá iludir os outros acreditarem na sua mentira? Obviamente o vídeo pegou super mal, tanto que os comentários são prova disso. Daí ela começou a responder vários influenciadores que fizeram as mesmas observações. Mas sabe quem ela não respondeu? As cubanas que viveram lá e refutaram seus argumentos. Entendi, então, lugar de fala só serve pra alguém que corrobore com o ponto de vista da senhora Laura, né? Falando em pessoas que estão vivendo a adolescência atrasada, tem o Cauê Moura. E olha a coincidência, ele mora na mesma cidade que eu, que é Jundiaí. Sabe uma curiosidade? Eu já trabalhei em alguns lugares que conhecidos do Cauê também trabalhavam. E eu sei de cada história. Mas voltando a falar do MC Rian, quer dizer, do Cauê Moura, ele decidiu se radicalizar e virar comunista para lutar pelos direitos dos trabalhadores, das minorias e das mulheres. Então ele abriu um podcast junto com o ex-Omelete e um Pokémon. E de todas as baboseiras que eles já falaram nesses programas, o que mais me chamou a atenção foi quando ele disse: o Kim Kataguiri pegou o trecho que eu falei aqui com o Gustavo. Eu quero ver o Kim Kataguiri quebrando pedra no Gulag. E postou falando sobre esquerda, paz e amor. Esquerda, paz e amor é o caralho. Acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente, entendeu? Acabou o amor, querido. A gente vai colocar a consciência de classe na cabeça de vocês assim, ó. Na paulada. Vai entrar ou vai quebrar. É isso. Alguns momentos depois. É muito louco você ver como, tipo, se você vai mergulhando, parece que as pessoas vão ficando cada vez mais idiotas, ou sei lá o que. Se isso não é o que eles chamam de fascismo, eu não sei o que é. Porque eles transformam alguém que pensa diferente deles em um demônio pra depois justificar qualquer tipo de violência contra ele. Super democrático, hein? Ele é tão fodão e radical que criou até o famoso taco do diálogo. Taco que é muito parecido com o que os homens da caverna usavam pra conquistar a mulherada naqueles quadrinhos. Mas no caso, eles usavam apenas na hora da paquera, né? Um amigo dele que gostava de resolver tudo na porrada era o Thiago Santinelli, que já falou em bater em bolsonaristas em seus vídeos e show de stand-up. Mas quando o maravilhoso destino fez ele sentar ao lado do deputado Marcel Van Hatten em um voo, adivinha? Ele peidou na farofa. Santinelli, que tem literalmente o pior show de stand-up da história da humanidade, que se resume em falar mal do Bolsonaro e ensinar a respeitar a minoria. Você não vai rir, mas pelo menos vai sair com as mãos doendo de tanto bater palma para as top 10 lacradas do Quebrando Tabu. E aquele ex-omelete ao lado do Cauê se chama Load, que é como se fosse o Robin do Revolucionário de Sofá. Tudo que o Cauê fala, ele concorda rigorosamente. Vai discordar do radicalizado pra tu ver se no dia seguinte você não tá entregando currículo. Além de defender a pichação e tudo o que faz com que a nossa sociedade pareça um eterno terceiro mundão, ele é um daqueles guerreiros da quebrada que usam ela como um amuleto. Tipo o chavoso da USP, que era assim. Pose Tumblr, parem de nos mamar. O meu cu é laico. E o meu é cubano, só sai. E depois que ele viu esse mercado promissor, ficou assim. Outro que aproveita desse movimento do hihi, levei vantagem é o Paulo Galo, conhecido como Galo de Briga, mas não aqueles fodões que participam de rinha de galo ao som do Linkin Park, mas sim um ex-motoboy que admitiu que roubava pedidos acima de R$500 porque ele não gosta de rir. Isso sem contar que ele ajudou a botar fogo numa estátua do Borba Gato, que é feito de madeira, você imagina? Não, de argamassa, pedra e mármore. Ele obviamente foi preso por um dos crimes mais burros que eu já vi na minha vida. É a típica mentalidade revolucionária que
prega acabar com as figuras que faziam coisas erradas aos olhos da sociedade atual. Eles vão tentando apagar parte da história que é fundamental ter conhecimento, porque senão daí surge um novo bigodinho e vem a surpresa. Nossa, como isso foi acontecer? Como vamos evitar um problema sendo que não temos conhecimento deles, seu animal? É por isso que eu sou contra censurar obras consideradas racistas ou que tenha qualquer tipo de preconceito. Como nós vamos identificar o problema para combater se vocês querem apagar tudo? Mas as figuras que vocês não querem apagar são os genocidas que vocês apoiam. Isso, pelo visto, até no cenário de vocês é bem-vindo. Esse é o Mao Tse Tung, um líder revolucionário que lhe é atribuído entre 40 a 70 milhões de mortes do próprio povo durante o seu governo. Se você pegar o menor valor, ainda é uma pessoa responsável por mais mortes do que tem de habitantes em Tóquio. E esse quadro tá no setup do João Carvalho. E se prepara que uma informação sobre ele vai explodir a sua mente. Ele estava reagindo ao youtuber Luba, que estava reagindo ao meu vídeo viral sobre as Karens. Sinceramente, o vídeo mais light do canal. Enquanto o Luba tava gostando do vídeo e agindo como um ser humano normal, o João ficou tão incomodado com as piadocas ao ponto de desistir do vídeo. E ele disse, ao lado das placas dos genocidas Joseph Stalin, Vladimir Lenin e Mao Tse Tung, o seguinte: se ela te segurar de alguma forma, você cerra o punho e faz um movimento rotatório com o tronco. Ah, não. Não, impedimento. Impedimento não dá. Não vamos terminar esse vídeo. Por quê? Porque eu acho que ele foi capacitista, eu acho que ele foi aporofóbico, misoginia é machismo, né? Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque a gente precisa de ter uma crítica social. E se o humor serve ao castiga-te ridendo mores, ele só vai servir de verdade se for o de baixo batendo no de cima, gente. Então o humor só serve pra fazer justiça social, senhor João Carvalho? Vocês estão preparados? E se eu te falar que esse João era integrante da banda UDR 666, com músicas como essa? Então, rapaziada, a música do João Carvalho é tão pesada que o YouTube não deixou eu postar nem a versão censurada. Então, caso você queira ver essa pérola, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Porém, nessa pesquisa eu achei algo tão interessante quanto aquela música. O stand-up do comediante João Carvalho. Pardo, faça bom proveito. Mais um Semana em Pânico. Além do Largo Christian Pior comentando as notícias, temos a presença do humorista João Carvalho. Vamos lá! Chinês bêbado se pendura em fios de alta tensão. Depois que ele caiu, os bombeiros perguntaram pra ele, pô, cara, mas por que você fez isso? E ele falou, tem que subir lá em cima pra poder ligar o gato da TV a cabo, né? Gente, esse cara tá tão gordo que quando ele pegou essa pedra na mão, eu não achei que ele fosse jogar na loja, eu achei que ele fosse comer a pedra. Você não deixa o mendigo comer, não. Se comer, prolifera. Mendigo é igual o pombo. Ele vem com a cabeça cheia de pena, assim, e às vezes ele voa e passa doença. Se um dia você vê um cara comendo na rua, você dá um tapão no prato dele e fala assim, você tá comendo, filho? Você acha que aqui é o quê? Você acha que aqui é restaurante? Aqui é a rua, só. Ô, eu tô com fome, só. O que eu posso fazer da minha vida, só? Os caras vão falar assim, arruma um emprego, seu filho da puta. Sua função é os playboy passar dentro de você e falar assim, não, eu às vezes chupo um mas eu olho pra você e me sinto bem. Se Leonardo da Vinci, porque eu não posso dar um couro no seu cu, puta! Diferente do João, o Gaio Fato costumava ter lindos pokémons ao fundo. Ele, assim como outros comunistas, acham um absurdo alguém ir para os Estados Unidos, trabalhar igual um condenado e ganhar bem. Para eles, é trabalho escravo. Mas quando é feito por um país que eles simpatizam, tipo a China, eles passam pano. E aqui na China, o que eles aproveitam? Meio que não tem limite de horas por semana. Então, eles socam de hora extra. Porque aí o operador ganha relativamente bem, a gente vai falar aí R$4.000 por mês, R$5.000 por mês. A mesma coisa de quem foi trabalhar nos Estados Unidos. Só que lá eles conseguem tirar uns $1.000 em uma semana. Mas tem que trabalhar 6, 7 dias por semana, 16 horas por dia, 12 horas por dia, todos os dias praticamente. E aí nisso sai mais barato para a empresa, porque a empresa não precisa pagar tanto imposto. Imposto em cima do valor total do salário sai mais barato do que se eles abrissem 3 turnos. E é isso que eu quis dizer com a Shein usa mão de obra barata. É, bastante puxado, né? Direito trabalhista na China, nada. Então, né, essas normas, elas aparentemente não ferem nenhum tipo de direito do trabalho em relação à China. Ah, entendi. É igual aos Estados Unidos, então. Tá vendo? Esses caras são hipócritas em um nível astronômico. E o melhor é ele chorando quando o Lula ganhou e depois se arrependendo amargamente. Vai virar. Acreditar. Essa em 0, esse pesadelo vai acabar, gente. Esse pesadelo vai acabar. O cenário de terra arrasada que a gente está vivendo, e é só o começo, é desalentador. O governo Lula não tem nada para mostrar para a classe trabalhadora. Nada.
Há muito tempo atrás eu vi um físico explicando como funciona a cabeça dos terraplanistas. Ele disse que enquanto as leis da física, química, astrofísica se conversam de forma harmônica, os terraplanistas tinham que inventar uma desculpa diferente para cada fenômeno que eles não sabiam explicar. Então meio que uma teoria não combinava com a outra e se tornava uma coisa bem conflitante em diversos momentos. E os comunistas são exatamente assim. Enquanto leis econômicas básicas de oferta, demanda, produção, inflação conversam entre si de forma harmônica e somente acaba sendo distorcido quando o Estado vem meter o bedelho, no caso deles é sempre uma teoria de mercado nova e diferente. Seja o exemplo do socialismo de mercado da China, seja políticas identitárias, seja o puro e simples socialismo. Sempre dá errado e eles continuam insistindo nesse negacionismo econômico. Atualmente os web comunistas só perdem relevância e eu tenho certeza que o maior responsável por isso é o nosso querido professor de história Thiago Braga, porque ele pegou todas as narrativas dessa galera e quebrou no meio. Fato que foi tão importante e fodástico que pegou milhões de visualizações. O cara provou com fontes acadêmicas e às vezes usando as próprias fontes dos comunistas para mostrar que eles são negacionistas. E como eles não têm como responder, eles colocam em xeque o currículo do professor, que é professor. Se você não tem como rebater os fatos, você vai tentar destruir quem tá falando esses fatos. Eles não acreditam em Holodomor. Aí o Thiago foi lá e enrabou essa galera com dados. Quando mentiram sobre Cuba, ele foi lá e tome. Isso quando ele não respondeu diretamente o Gaio Fato e fez com que grande parte do próprio público dele e do Castanhari acordassem. Eu só me assusto é com o número de pessoas que omitem parte dos fatos para defender o próprio lado político. Por mim, pelo peso histórico negativo que ele carrega, o comunismo deveria ser proibido assim como o bigodismo. Tanto que muitos países que sofreram com essa praga proibiram. Quando você para analisar tudo que defende um comunista médio, você percebe que eles são a favor de tudo que gera o caos. Eles são a favor do grupo terrorista Hamas, eles são a favor de grupos terroristas como MST ou MTST, que também invadem terras produtivas, e pior, eles cobram aluguel de famílias pobres que se juntam ao movimento para conseguir um lar. Vídeo na internet sobre isso não falta. Eles invadem prédios vazios e casas de pessoas simples para fazer um sarau ou qualquer outra merda artística, com o objetivo final de receber um pix dos tontos que apoiam isso. E atualmente eles estão flertando com entender a ideia que o 11 de setembro foi necessário. E se você parar pra pensar, isso é a mesma coisa que uma seita. Eles só dialogam com os próximos, só acreditam nas fontes que lhe convém, tratam quem discorda como o próprio Satanás em pessoa, eles acham que eles estão certos enquanto todo mundo tá errado, aquilo que eles não sabem responder, eles ignoram ou fingem que não aconteceu, e você sabe que a coisa mais difícil que existe é convencer alguém que tá numa seita que ela tá numa seita. E qual o resultado prático dessa luta? Quase nada. O único indivíduo assumidamente comunista no governo é o Flávio Dino, ministro do STF. E com todo respeito, senhor ministro, o senhor tá muito cevado para ser comunista. O comunismo é uma ideologia virtuosa que provou através da história que o resultado foi fome e desgraça. E acaba sendo bem irônico, porque os comunistas pensam: eu não quero que as pessoas passem fome, por isso eu vou apoiar uma ideologia que historicamente mostrou que as pessoas passam fome. Eles acham que se o comunismo fosse implantado, eles estariam bem no poder ao lado dos amigos do rei. Mal eles sabem que provavelmente eles iriam arar a terra e conheceriam de perto como que é trabalhar em uma mina de carvão. E quando viesse o burnout, você cerraria o punho, levantaria pro alto e gritaria: nós, o povo soviético. Quer ficar naquele pique? Segue o Engeek.